apagado aí. Talvez dia não existam armados e nem cancelas nos limites das fronteiras. Talvez dia milhões de vozes se erguerão numa sua voz desde o mar às cordilheiras. Da mão do índio explorado, aniquilado, ao camponês, mãos calejadas e sem Nave Espacial! Com Fabiano Goulart, Douglas Benites e Miriam Cabreira, diretora do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Miriam. Muito Obrigada. bem-vinda mesmo. Aguardávamos ansiosamente por esse episódio da nave espacial, porque eu e as minhas ideias, né? Este programa, no mínimo, ele é decisivo e ele é um marco, um divisor de águas. É isso aí, Com Douglas. certeza. É isso aí. Lembrando que o Sindipetros fica na Avenida Vitor Barreto, ao lado do Sindimoto, Sindimoto, por ironia né? do destino, Vizinhos do né? sindicato ali, a Força Sindical Canoense presente hoje aqui na nossa nave. E a Miriam vai começar nos falando aí um pouco sobre a questão que é o centro aqui em Canoas, né? Uma questão que é socioeconômica, política e vai muito além, que é a questão da refinaria aqui. Miriam, pode nos falar um pouco ali sobre a questão, acho que o fato principal, vamos começar pela questão da privatização, pode ser? Pode ser. Bem, então, olá a todos e todas e todos que estão nos assistindo. Eu sou Miriam Cabreira, diretora do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul. Trabalho na Refap, né, a refinaria Alberto Pasqualini ali em Canoas há 14 anos, principalmente na área da produção, né. E essa refinaria ela foi instalada aqui no Rio Grande do Sul e partiu, né, nas suas unidades em 1968. Então ela já tem uma longa história aí com Canoas, né? Aham. E ela é uma das grandes responsáveis pela arrecadação do município de Canoas. Então Canoas recebe um ICMS relativamente alto aí em função de ter essa refinaria instalada, e ela também é uma importante geradora de empregos, não só para os canoenses, mas também para toda a região metropolitana aqui. Sim, e tudo aquilo que envolve a refinaria, né? Principalmente nessa questão de termos a refinaria, e vale salientar isso, vale dizer que existem cidades na região metropolitana que o preço da gasolina não está acompanhando o preço local aqui de Canoas, né? E a gente convidou a Miriam justamente para esclarecer e trazer algumas verdades para quem nos acompanha aqui no canal, aqui na nave espacial, e também para os nossos amigos e familiares aqui da nossa tão querida Canoas. Por quê? Porque as pessoas elas acabam caindo naquela vala da desinformação ou da informação falsa, né? É muita informação, é uma jogada de informação, joga um monte de informação aí pro povo e o povo não consegue se organizar e se apropriar de uma opinião verdadeira, né? Para poder rebater, porque é um absurdo R$7 o litro da gasolina, é um absurdo. Nós, a nossa categoria, os motofretistas, nós estamos sendo torturados, explorados e agora roubados. É um assalto. Lembrando que tivemos o aumento da gasolina hoje, né, em 7%. Sim. Mais uma vez. Mais uma E vez. a corda estoura lá do lado mais fraco, né? Do lado do motoboy, o motorista de táxi, o motorista de Uber, que o aumento das tarifas não acompanha o aumento da gasolina, né? Não. E a perspectiva, Miriam, questão de privatização,
tu acha mesmo que poderá baixar o valor de combustível, estabilizar? A privatização vai vir ou há esperança que ela não venha, que continue? Como está essa situação hoje? Quem é que decide isso? O governo do estado, federal? Quem é que tem essa influência? Até o Jair Jorge aqui em Canoas? Quem é que está querendo, indo para que lado? Os governos? Quer dizer, vamos falar mais do estado aqui, o governo do estado está favorável para a privatização ou não? O Jair Jorge, como tu tem visto esse cenário? Bem, então assim, primeiro, né, a privatização, ela é uma vontade principalmente do governo federal, né? Então o governo federal vinha tentando privatizar a Petrobras de uma forma, que forma é essa? Fatiando e vendendo, né? Então, primeiro a Refap, né, estava à venda aqui no Rio Grande do Sul, mas o comprador acabou desistindo da compra. Tínhamos um comprador apenas? Tínhamos apenas um comprador, né? E várias outras refinarias isso também foi ocorrendo. Acabou que 2 refinarias não consolidaram, mas andaram no processo de venda, que é uma refinaria lá na Bahia, que é a maior do Brasil, ou a segunda maior do Brasil, e uma refinaria lá em Manaus. Então essas 2 refinarias deram o passo seguinte no processo de venda. Elas ainda não foram completamente vendidas, ainda é um processo que dá para reverter, mas das 8 refinarias que foram postas à venda, essas 2 foram as que deram um passo à frente. Nós aqui estávamos também quase, mas aí, vamos dizer assim, nos acréscimos do segundo tempo, a empresa que ia comprar desistiu, né? Mas o governo federal tem tanto esse desejo de vender a Petrobras e de privatizar a Petrobras, que agora, como tem ocorrido esses sucessivos aumentos nos preços, que é decisão do governo, o governo é quem manda na Petrobras, ele é o acionista... Ele tem poder. Ele tem poder, ele é o acionista controlador, certo? Ele que indica a maior parte dos conselheiros de administração, e a política que a Petrobras pratica é a política que o governo estabelece para a Petrobras. Então quer dizer que essa história de que o problema está no ICMS estadual aí, não é tipo o fator principal que... Então assim, o aumento dos combustíveis não é culpa do ICMS. Né? Ele sempre existiu e sempre foi um valor relativamente elevado. Eu acredito assim que nós, que somos a classe trabalhadora, a gente realmente tem que discutir como os impostos são cobrados no nosso país. Sobre o consumo principalmente, e de itens essenciais, do arroz, da carne, que também estão elevados, né? E dos combustíveis. Então, nós temos sim que discutir a forma com que o ICMS, com que os impostos em geral no nosso país são cobrados, mas no caso específico dos combustíveis, os sucessivos aumentos não são de responsabilidade do ICMS, são de responsabilidade no caso, do governo através da Petrobras, porque desde 2016, lá em 2016, quando teve o golpe e mudou o governo, que mudou a política de preços praticada pela Petrobras, chamada de PPI, Paridade de Preço de Importação. Quer dizer o quê? Que a gente está cobrando aqui no Brasil, né? Eu estava na torneira da refinaria, a gente cobra exatamente o mesmo valor do que se o Douglas quisesse ser um importador de combustível. Então ele teria a empresa dele para importar combustível, ele iria lá no Golfo do México, comprar gasolina, transportar num navio, pagar as taxas de internação dos portos e tudo mais, e aí ele ia vender a gasolina dele ao mesmo preço que a refinaria vende. Isso é uma concorrência às avessas. Quer dizer o quê? Que para ter concorrência no mercado, a Petrobras precisou elevar os preços e não baixar, né? Que sempre quando a gente diz assim, ó, tem que privatizar que é para ter concorrência. Ué, mas aí a gente elevou os preços para poder ter concorrência. E o que é a paridade? O que significa paridade, então, nesse conceito? Paridade quer dizer o seguinte, que é igual. Então, os preços no na torneira lá da refinaria são iguais aos preços do mercado internacional. Então, é por isso que a gente está sofrendo todos esses sucessivos aumentos. Porque nós estamos reféns, tudo que acontece no mercado internacional e no nosso país que afeta, por exemplo, o dólar,
O Tá? dólar subiu. Quanto é que está o dólar? 5,60, 5,70? Semana passada bateu 5,70, Aham. né? Então, cada vez que o dólar sobe, a gasolina sobe, o diesel sobe, o gás de cozinha sobe. O povo perde e o Paulo Guedes ganha. Exatamente. Tem dinheiro aí nas Exatamente. Paraíso fiscal, Paraíso né, fiscal, Guedes? né? E tem um outro fator também, que é um fator importante, que é o preço do petróleo no mercado internacional. Esse que determina também. Tem Também, fator importante. exatamente. São os dois fatores que é mais importante nessa política de preço, que não precisaria ser assim, isso depois a gente pode chegar lá. Mas nessa política de preço é isso. E o que acontece? Como a gente teve um período aí que o preço do petróleo estava bem baixo, abaixo de 50, depois abaixo de 60, mas agora já está em torno de 80 de novo, 80 dólares, né? Então pega 80 dólares, multiplica pelos 5,70, que é o valor que está o real, vai dar o preço do barril do petróleo em reais. Então que dá quase 500 reais aí, 464 se eu não me engano. E no Brasil nós temos assim um fraco investimento em tecnologia, porque o Brasil não consegue refinar toda a gasolina, ele tem que comprar ainda, ele tem que importar aditivos para fazer esse refino, como é que é? Não, assim, como funciona isso? Não? Na verdade funciona assim, tá? A gente tem a capacidade de refinarias instaladas praticamente para a gente refinar todo o nosso petróleo. Mas então acontece que é o seguinte, lá em 2015, 2014, existiam projetos de construção de novas refinarias. Justamente por quê? Porque lá em 2014, a gente estava com a economia muito aquecida, né? Foi um dos momentos que a nossa economia esteve mais aquecida. Então, tinha o déficit de gasolina e de diesel e quem importava era a própria Petrobras, tá? Mas o que se pensava ali? Primeiro, nós descobrimos o pré-sal, tornamos o pré-sal economicamente viável e o objetivo nosso era nunca mais ficar olhando, nunca mais, vamos dizer assim, mas não precisar ficar olhando o preço do barril do petróleo lá fora, por exemplo. Porque como a gente poderia produzir todo o petróleo que a gente precisa, e nós já somos autossuficientes em petróleo, petróleo a gente produz suficiente para a gente abastecer o nosso mercado. Mas, junto com isso, a gente tinha que ter construído refinaria. E existiam projetos para construir refinarias. Elas estavam sendo construídas, certo? Para, em determinado momento, a gente chegar ali e dizer não precisamos mais importar nenhum tipo de derivado. Não precisamos ser dependentes, reféns. Refém da variação do dólar, por Isso, exemplo. Exatamente. A gente sempre vai ter que levar em consideração esses fatores, mas não precisa ser direto do jeito que é hoje, né? Só que aí, lá em 2014, eu acho que vocês vão lembrar da Lava Jato. E aí nós vamos entrar aqui num tema delicado, porque as pessoas não gostam, acham que a Lava Jato foi a melhor coisa que aconteceu para o Brasil, mas na verdade a Lava Jato foi a pior coisa que aconteceu para o Brasil, porque ela destruiu a nossa indústria. Então todas aquelas empresas que estavam trabalhando e construindo refinarias e construindo outras fábricas de fertilizante, elas foram destruídas. Os empregos foram perdidos, a gente produzia plataforma no nosso país, agora a gente só compra plataforma lá da China, né? E aí a gente acabou E aí, tu vê que o tempo passa rápido, né? Eu tô falando isso lá de 2016. Se a gente tivesse continuado investindo e construindo as refinarias que a gente precisava, nós já estaríamos com a nossa autossuficiência em derivados. Emília, no caso, a Lava Jato, ela foi um sucesso, mas se fosse uma operação cirúrgica, seria aquele trocadilho. Foi um sucesso, mas o paciente não resistiu, né? A cirurgia foi um sucesso, mas o paciente não resistiu. Exatamente. Então... E o que eu tenho para perguntar, assim, ó, de forma mais... trazendo essa informação para a realidade, o que nós, trabalhadores, temos que fazer para a gasolina não subir mais, e além dela não subir mais, existe uma maneira de que o povo possa usufruir da Petrobras, porque se a Petrobras ela é do Estado, ela é do povo. Ela é do povo. E se ela é do povo, por que o povo paga tão caro para ter uma gasolina que é dele mesmo, que é produzida por uma ferramenta institucional, pública, né? É uma estatal, é do povo, é nossa. Por que nós pagamos tão caro para ter um produto público? Então,
essa questão da Petrobras, inclusive agora no dia 3 de outubro foi aniversário da Petrobras, né? E justamente nós... Dia do meu aniversário. Olha aí, que coincidência. Agora falando em aniversário também, o Douglas está de aniversário hoje. Parabéns, Douglas. Aí. Muita gente boa tá fazendo aniversário hoje, hein? Então, o que acontece? A Petrobras foi criada lá em 1953 dentro da esteira o petróleo é nosso, né? Então ela foi fruto de disputa do povo para a Petrobras ser criada, para a gente poder usufruir das riquezas que o petróleo traz para nós, né? E ao longo do tempo, na verdade ela sempre foi muito difícil isso, inclusive esse é um dos elementos do suicídio do Getúlio Vargas. Quem ler a carta ao povo brasileiro, a carta do suicídio dele, né, vai ver lá que está escrito as pressões que ele estava sofrendo em função da criação da Petrobras. Então a Petrobras, ela desde a sua criação, ela é disputada a quem a Petrobras serve? Ao acionista, que é o povo, né, ao acionista majoritário, ou aos acionistas estrangeiros, que é quem querem simplesmente reter o lucro. Tá? Então hoje, infelizmente, a Petrobras, ela está nessa linha de que eu tenho que gerar lucro e mandar a questão social foi para o espaço. E a questão social foi toda para o espaço. Inclusive a Petrobras hoje não investe praticamente na transição energética, em desenvolvimento de tecnologia para a gente fazer. Antes de 2016, a Petrobras era uma empresa, se autodenominava uma empresa de energia. Não uma empresa de petróleo, uma empresa de energia. Pensando justamente isso. E agora nós estamos vendo, ano passado e esse ano, que os governos mundiais estão dizendo a nova linha é a transição energética. Então a Petrobras já vinha nessa linha de usar o petróleo, usar as riquezas para fazer a transição energética, né? Então isso já foi derrubado lá em 2016. E hoje, o que acontece? Hoje, a Petrobras, eu posso dizer assim, ela está sequestrada pelo poder econômico. Hoje é isso. Com certeza. Tá? Ela está sequestrada pelo Paulo Guedes, pelo Bolsonaro, pelo poder econômico, que querem simplesmente que a Petrobras exporte óleo cru e cobre do povo brasileiro o preço do mercado internacional para poder ter importador aqui dentro, fornecendo combustível. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos disputar o papel da Petrobras com o governo, não cair no discurso do governo. Toda vez que o governo, que sai alguma notícia do combustível, tu pode olhar lá nas caixas de comentários, porque esse governador, que não sei o que, eu não vou defender o governador, esse governador, ele faz muita coisa que é muito alinhada com esse governo, tá vendendo as empresas públicas também a preço de banana. Política neoliberalista, né? O neoliberalismo aí, que quer vender tudo. Mínimo. Mas não é, esse caso não é culpa do governador, esse caso é culpa do governo federal. Então, a quem a gente tem que cobrar? Ao governo federal. E qual que seria, assim, o que o governo federal hoje diz, por que ele quer vender a Petrobras? Porque ele está falando muito, voltou a falar disso, né? Qual seria, assim, um motivo, assim, tipo, evidente, um motivo que a gente pudesse dizer, quais são os motivos do governo? O motivo do governo, essa agora eu vou dar a minha opinião, tá? O motivo do governo é o seguinte, quando a gente fez o último Fora Bolsonaro aí no dia 2 de outubro, qual foi o grande jargão? Tá caro, a culpa é do Bolsonaro, e a culpa é do Bolsonaro e do Guedes. Então o que o Bolsonaro quer? Se livrar da culpa. Não quer resolver o problema, ele não quer resolver o problema, porque se privatizar a Petrobras, o que vai acontecer é exatamente o contrário. Essa política de preços, ela se consolida. Porque o processo é 9 meses, né? É a gestação, né? Se tornou, né? É real. Aquilo que todo mundo lutou para ter, né? O combustível do povo, e os acionistas pressionando para não, é nosso porque nós temos o lucro e nós queremos o lucro. Com o governo federal atual, o Bolsonaro, se tá caro, a culpa é do Bolsonaro, sim, porque o Bolsonaro é o cara que está terminando esse processo, e se ele privatizar as refinarias no nosso Brasil, ele vai estar concluindo ou dando mais margem para que isso continue acontecendo e fique cada vez pior. E um dos
fatores que nos levam a essa reflexão é que nós motoboys, motogãs, entregadores e entregadoras desse Brasil, sabemos que quanto mais alto for o preço da gasolina, o chicote mais forte vai bater. Então, se atenham a isso. Se vocês gostam de ter uma vida saudável, direito a lazer, fazer churrasco no fim de semana, se vocês gostam de ver a família de vocês quando chegam do trabalho, saber que vai voltar para casa, eu tenho dúvidas. Todas as vezes que eu ligo a minha moto para trabalhar, eu tenho dúvidas se eu vou voltar para casa. Pois é. Então, se o governo que tem a obrigação de ter a responsabilidade social com o motoboy lá, com os menos favorecidos na questão do emprego e na questão do preço da gasolina, até porque hoje o motoboy ele é considerado o empreendedor, né? Então, se tu quer beneficiar o maior mercado hoje que mais emprega que mais dá serviço, porque não é emprego, né? É o motoboy. O mercado que mais explora. O mercado que mais explora é o motoboy, é o motorista de Uber, que são vistos pelo governo, pelo Estado, como empreendedores. Então, se ele quer incentivar o empreendedorismo, nada mais lógico que ele diminua o preço da gasolina, né? Sim. Porque é o mercado que dá mais, né, serviço. Não vou te falar emprego, porque emprego é outra coisa. Então imagina só, se o governo não tem essa responsabilidade social, vai tocar para a iniciativa privada ter, né? A iniciativa privada, não vamos subir muito a gasolina, porque senão vai prejudicar o motoboy. Isso não vai acontecer, né? A paridade de preço de importação é igual, ela está equivalente ao número de mortos no asfalto. É isso. A gente está aqui discutindo paridade de preço de importação da Petrobras, que parece que é nada para muita gente, mas todas as vezes que alguém falece no trecho, por causa que estava correndo, por causa que estava com pressa, por causa que isso e aquilo, eu sei que a maior culpada daquilo ter acontecido é a paridade de preço de importação. É isso aí. É o domínio do mercado externo dentro do interno, né? Sem soberania nenhuma, né? Miriam, e uma pergunta, privatizando a refinaria, como ficaria a situação dos funcionários lá, dos que são, né, direto com a refinaria, os empregados próprios, terceirizados, trabalhadores, como está essa questão lá? O pessoal está inseguro lá, está com... Extremamente inseguro, né? Então, acabou que o processo aqui não se consolidou, mas nas refinarias que se consolidou, e especialmente a refinaria lá de Manaus, que o comprador já afirmou que ele vai desligar a refinaria e transformar ela numa central de distribuição. Isso é um absurdo. Tá. Um depósito, é só um depósito. É um depósito, é um depósito. E aquele... Então... aquela lá, o desemprego é a que mais vai ser... E o petroleiro, vai trocar o petroleiro pelo cara que trabalha em depósito, que não precisa, né, um conhecimento mais técnico. Vai matar o povo. Na verdade, assim, né? Essa prática de importação de combustível, ela é a mais danosa para a população, porque ela não gera empregos. Porque eu estava falando aqui a recém. Poxa, a gente queria construir refinarias. Então, nós damos emprego para quem está construindo a refinaria e depois a gente dá emprego para quem vai trabalhar na refinaria. Gera tecnologia, conhecimento, né? Exatamente. Agrega valor. E tudo isso tu substitui pelo quê? Por importadores que, na verdade, vão lá e dão emprego, no caso, para os americanos, né? Porque vão comprar gasolina e diesel lá no Golfo do México, que é da onde é o maior fornecedor, e a gente aqui faz o quê? Exporta o nosso petróleo cru, né? Não agrega valor nele. A gente poderia então fazer o contrário, a gente poderia construir mais refinarias e exportar derivados. É os commodities, né? Ao invés de exportar petróleo, é que nem a gente faz. Exporta boi em pé. Não é uma das coisas mais tristes que tem? Tu tinha um polo naval lá em Rio Grande, que chegou a ter 30 mil pessoas trabalhando na construção de plataformas lá. 30 mil pessoas.
30 Tá? mil. E ficou tudo Técnicos, sucateado, né? Ficou tudo sucateado lá. técnicos, engenheiros, técnicos e técnicas, né? Aham. Engenheiros, engenheiras, empregos que pagam bem, né? Que exigem qualificação e que pagam bem. E aí, o que aconteceu? Lava Jato, destruição da indústria nacional, não tem mais construção de plataforma lá. Hoje, se tu estiver chegando lá em Rio Grande, tu vai ver um guindaste bem grandão assim, Estaleiro Rio Grande. Quando tu chegar lá, só vai ter mato. E aí depois o que eles fazem? Exportam boi em pé, quer dizer, vivo. Não dá nem o emprego de tu matar o boi, carnear, embalar a vaca, fazer o tratamento. Então os nossos empregos estão todos acabando, né? Por isso, inclusive, tem uma grande massa de trabalhadores nas plataformas, nos aplicativos. E além disso, explora mais ainda esses trabalhadores porque coloca os insumos, né? Que é a gasolina, principalmente o gás, o GNV, não o gás de cozinha, né? Sim. Mas o GNV também subiu, gente, horrores. Né? E já não tá mais nem tendo tanta vantagem porque acho que todo mundo colocou o gás, né? De certo, aumentou a demanda. Não, foi decisão política também. Decisão política, para ter mais lucro mesmo, né? Foi Não tem decisão na cara de política pau, não. também, é na cara de pau. E essa questão, por exemplo, da puta merda, fugiu, que eu escutei a piada e isso aí, vai ter que cortar isso depois. Não, mas acontece, isso aí é ao vivo, é sem cortes, senão do programa vai ser sem cortes. Mas agora, então, depois, quando tu lembra da pergunta, eu vou fazer uma pergunta para Miriam. Miriam, tu lembra, qual o valor que eles queriam vender a refinaria, mais ou menos? O que foi noticiado, né, tanto da parte da Petrobras quanto da parte do comprador lá, que era o Grupo Ultra, não foi noticiado nenhum valor. Então, o que a mídia divulgou foi algo em torno de 1,2 bilhões de dólares. Tá? Que daria 10, 11... Mas assim, ó, milhões de reais. esse valor aí é um valor bem baixo, né? Inclusive a refinaria passou por ampliação há pouco tempo atrás, em 2000. Eu falei que a refinaria foi construída, iniciou as operações em 1968, né? 68. Mas a última unidade, a unidade mais nova dela partiu em 2014, né? Então, ela passou por muita ampliação. Hoje ela tem uma capacidade, ela é uma das maiores refinarias do Brasil, né? Ela supre aqui todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? O que ela refina por dia ali? A capacidade é 208 mil barris de petróleo por dia. Mas já faz tempo que ela não trabalha dentro, ela trabalha abaixo. Trabalha abaixo. Ela tem mais potencial para mais, então. Essa é uma das críticas que os petroleiros fazem à política de preço, né? Porque o que acontece? Quando tu eleva o preço e permite que os importadores entrem, as refinarias começam a operar na carga baixa. Assim, sabe que nem um motor, né? Na lenta, se tu baixar, se fizer qualquer coisa, ele apaga. Uma refinaria é assim também. Ela tem o mínimo ali para ela operar, menos que aquilo ela não consegue. Sim. Tá? Então, quando o Pedro Parente, lá em 2016, instalou o PPI, as nossas refinarias estavam assim, ó, quase desligando. Tá? E hoje elas ainda estão com capacidade abaixo, né? Tem como aumentar o processo de refino. E aumentando esse processo de produção, tornaria a gasolina mais barata para o povo? Mas ainda assim deveria... Essa é uma das coisas que a gente diz, né? Teria que mudar, acabar com o PPI, elevar as cargas das refinarias, e considerar o preço a partir da que a gente chama de cadeia de produção. Por que a gente pode dizer aqui que a gente não precisa praticar o preço internacional? Porque a gente produz o petróleo no Brasil, principalmente no pré-sal, tá? A gente transporta o nosso próprio petróleo com os navios da Petrobras e a gente refina nas refinarias da Petrobras. Então o preço poderia ser calculado pela cadeia de produção. E não por essa simples conta de chegada que é o seguinte, qual é o valor que está lá fora, então esse é o valor que está aqui dentro. E como que funciona, quem são essas empresas que estão concorrendo com a Petrobras aqui, que estão importando? Como é que vem, como é que isso chega? Consegue nos falar um pouco sobre isso aí?
Então, Quem essas, são esses essas importadores? empresas, a principal delas é a Shell através da Raizen e da Cosan, né? Então, E a gente tem a impressão, eu tenho a impressão como leigo, agora falando contigo aqui, sim. que era só a Petrobras, que nem eu não Não, sabia desse mercado concorrente que joga o preço para cima ainda. Isso. Na verdade, assim, ó, inclusive há poucos dias atrás, os importadores foram lá reclamar que a Petrobras estava cobrando abaixo do preço internacional. Ah, fizeram isso? Sim, e não é a primeira vez. Eles voltam e meia, eles vão lá reclamar que a Petrobras está cobrando abaixo do preço internacional. E aí o Bolsonaro tinha como intervir, né? Ele só não interveio porque ele é um governo de extrema direita que Porque, é o lucro acima de tudo. e principalmente porque ele é apoiado por esses que são os importadores e pelos acionistas que querem só o lucro da Petrobras e não o O desenvolvimento. capitalismo, ele quer o lucro e mais lucro. Ele nunca vai, ele não pensa na questão social. Quem pensa na questão social é um Estado forte, né? Não pode ser um isso. Estado fraco, um Estado mínimo. Mas o mais importante é assim, ó, a Petrobras é uma empresa tão grande e tão importante que ela pode assim, ó, fornecer o combustível ao preço justo, desenvolver a tecnologia, construir as refinarias, o que a gente precisa e ainda dar lucro. Só não vai ser o lucro absurdo que foi agora nos últimos dias. Eu não sei se alguém fez esse link, mas em um trimestre a Petrobras distribuiu de lucros 30 bilhões. Eu vi, foi recorde, 30 né? bilhões. Lucratividade recorde. E aí vai dizer que não tem como baixar o Não preço tem como da baixar o preço. Não da adianta nem gasolina. baixar, né, Bia? Não adianta nem baixar, parar de subir, né? E do gás de cozinha, gente. O gás de cozinha, que também é extremamente grave, porque a população... Olha só, R$1.000 é o salário mínimo. E o gás de cozinha é 100. 10%. Como é que as pessoas vão viver com isso? Como é que as pessoas vão cozinhar? E para quem entende e gosta de falar, né, sobre a liberdade financeira, o empreendedorismo, que nós, né, inclusive ditos pelo próprio governo do estado que somos empreendedores, nós motoboys, né? Então fica aí, ó, para quem entende da via do empreendedorismo, tu não pode gastar, né, além de 30% daquilo que tu ganha. Então tu imagina, uma pessoa que já ganha R$1.000, gasta 100, que é 10% do salário, ela tem outros 20% para sobreviver. Gente, não há mais espaço na sociedade para reprodução de políticas públicas que sucateiam e que permitem a exploração de nós, o povo. Nós moramos nessa terra, nós somos donos dessa terra. Nós mandamos, era para nós mandarmos aqui, né? Mas infelizmente a gente está perdendo a soberania. Como diz Dante, o silêncio dos covardes, né? E aí acrescento ali com um pouquinho de Paulo Freire, o silêncio dos covardes reproduz a opressão. Então se atenham a isso. Cuidem da terra de vocês, cuidem daquilo que é nosso por direito. A Petrobras é do povo. Teve muita gente que se sacrificou para isso existir, para isso acontecer, para isso ser uma realidade. Como a Miriam falou aqui na campanha do Getúlio Vargas em 53, não foi? O petróleo é nosso, era para instigar um sentimento de patriotismo nas pessoas, né? Sim. Agora me diz uma coisa, com essa forma de governo que nós temos hoje, aonde que a gente vai começar a instigar o patriotismo nas pessoas? Daqui a pouco vai ser aqui, hoje ele é instigado só na figura do presidente, né? É uma coisa paternalista, não? Porque agora vendendo a Petrobras, aonde a gente, na seleção brasileira e no presidente, bota a camiseta da seleção brasileira e sai para né, defender o presidente. E o poder estrangeiro, as forças estrangeiras, as forças que são do capitalismo, o capitalismo ele não tem pátria, ele não tem estado, ele não tem nada, né? O capitalismo está onde dá lucro. E quanto mais o brasileiro der lucro para o mercado externo, mais pobre fica o mercado interno, infelizmente. E
essa política de vagabundo, que eu chamo de política de vagabundo do governo. Por que ele quer fazer? Ele quer vender tudo e viver só de lucro. Tipo, é o cara que vive de renda, né? Não quer trabalhar. É o capitalista mora, aquele que não trabalha e vive só de renda. Ele quer fazer o Estado capitalista que vive só de imposto. Mas não dá certo, né? Não dá. É que na verdade dá certo. Dá quem certo tá pra ele. Então, Dá certo pra ele. Pra ele. Que não tem que correr atrás pra pagar a conta de luz, pra pagar a conta de água. Bota tudo no cartão. Passa no cartão corporativo. Que é secreto, que gasto secreto, né? A gente não sabe quanto que é. Entendeu? Então, aí, gente, olha as filas pra pegar osso. Bom, não, a Venezuela tá sendo aqui agora, parece, né? O cara que Já mais, foi a Venezuela aqui, o cara o que pessoal mais, o cara que construiu a candidatura dele dizendo que nós íamos virar uma Venezuela, ele está nos tornando, mano, e com todo respeito aos nossos irmãos da América Latina, total respeito a eles, não queria estar fazendo esse tipo de comparação, mas não há mais espaço para que a gente pense assim, tem um jeito positivo de ver o governo? Não tem, gente. Não tem. É por isso que o índice de aprovação do governo federal só desce. É por isso. Porque aqueles que acreditaram, depositaram a sua fé nesse governo já viram que não tem como. Porque agora teve o rombo do teto de gasto, né? E mais... E agora, vamos chegando no final aqui, mais ou menos. Considerações? Agora ele falou ali a questão do rombo do teto. Tu sabe alguma coisa? Você sabe do rombo do teto, deixou o mercado nervoso e que tipo de consequência pode trazer isso para o Brasil, essa história do rombo do teto? Tipo, vai endividar o país para gerações futuras, para o governo futuro, mas no imediato, o que isso traz para nós? Na verdade, o rombo não é um rombo no teto, né? É um furinho. É um furinho. É um furo no teto, tá? Por onde a represa começa É que assim, ó, o que é, na verdade, a gente deveria ser contra, inclusive, existir um teto. Nós que somos a população. Por quê? Porque nós precisamos de serviço público. E esse teto é um teto para quê? Para dar um limite no serviço público. No serviço público. Isso, né? no serviço. Então, no que é investido na educação, no que é investido na saúde. Exatamente. Foi para isso que esse teto foi criado. Só que então, nós estamos passando por uma pandemia, né? E a gente precisa dar suporte para essa população que precisa mesmo. Então, a gente tem que aumentar os gastos. Mas é gastos com quem precisa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que, inclusive, refletir. Não deveria nem de existir esse teto. E o mercado ficou nervoso com o que não deveria ficar, né? Porque eu não estou defendendo o governo aqui, não estou defendendo, justamente o contrário. Porque quando essa lei foi aprovada lá, essa PEC, né? A gente foi contra a criação disso, justamente sabendo o quê? Da criação do teto. Da criação do teto. Quando essa criação do teto foi aprovada, a gente foi contra justamente por quê? Porque é para botar um limite nos gastos com a população, para sobrar dinheiro para pagar juros de dívida, né? Então é para isso, para mandar o dinheiro para o exterior. Então, o que é o problema? O problema é como foi feito, como que o governo fez, e sabendo que o governo poderia ter tirado dinheiro de outros lugares, inclusive, porque ele está gastando uma banana para poder aprovar os projetos dele, né? Tem muito dinheiro rolando lá em Brasília para poder aprovar esses projetos. Então tem tanto dinheiro rolando que não precisaria ter feito esse furo, vamos dizer assim, Mas nessa questão de precisar e não precisar, bem rapidinho, essa questão de precisar e não precisar, ele precisava ter cortado os absorventes para as... Claro que não, ele precisava, o que acontece? Porque é uma questão ideológica, ele vê de forma ideológica, para ele absorvente é uma questão ideológica. Primeiro que é uma questão que ele não se importa, se ele não se importa com o preço da gasolina, é com absorvente mesmo que ele não vai se importar. E segundo que é o seguinte, ele está sendo indiciado por, quanto? 9 crimes na CPI, ele precisa achar alguma coisa para distrair. É isso uma aí. fumaça. Mas agora, só voltando aqui a questão do teto que vai ser rompido por causa do Bolsa Família, que agora é como que é o novo nome é, não sei o que lá, Ajuda Brasil, uma coisa com o nome do Brasil. Renda Brasil. Renda Brasil, só que Auxílio detalhe, Brasil. o Auxílio Brasil, ele tem data
só até o final de 2022. Olha a jogada, quer dizer que ele está botando isso aí, vai aumentar para R$300. Claro que para quem ganha R$180, 150 no auxílio família, não, renda família, Que tá não, Bolsa passando família, fome, vai né? ser bastante, vai dar um up. Só que isso aí, tá, eu vi ontem na Voz do Brasil, tá assistindo na Voz do Brasil, tem data limite para esse plano do governo até o final de 2022. Quer dizer que, se reeleito ele for, ele não tem obrigação de... Porque é um projeto eleitoreiro, né? Então, reeleito ele for, ele não tem obrigação de manter aquele dinheiro. Pode baixar, pode terminar. Então, ele furou o teto para destruir um programa social, né? Ele furou o teto para criar uma cortina de fumaça para não deixar que a população saiba que ele está sendo indiciado porque ele é um criminoso. Isso que ele está fazendo, na verdade, ele desmonta um projeto, que é o Bolsa Família, que é um projeto muito mais estruturante do que isso que ele está fazendo. Tem a pegada social. Esse é só dar o dinheiro e vai. O Bolsa Família hoje já está muito, por causa do desmanche do SUS, dos CRAS, porque ele sempre foi um projeto que ele tinha um lado social além do dinheiro. Sim. E esse vai ser só o dinheiro, e aí se o pai lá quer comprar cachaça e não quer mandar o filho para a escola e não tem... Então que infelizmente as pessoas criticavam o Bolsa Família sem conhecer, né? Porque elas diziam assim, dá o peixe, não ensina a pescar. É exatamente o contrário, né? O Bolsa Família, ele dava o peixe e ensinava a pescar. Agora vai ser só dar o peixe. Dá o peixe por um ano, depois de um ano, Aí se ele quiser baixar para R$100, ele vai ter, porque... Então vai ser o maior engodo. Bom, pessoal, estamos chegando a 41 minutos. Muito obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e não esqueça, tivemos aqui abduzindo a Miriam Cabreira, diretora do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul. Foi um enorme prazer. Infelizmente aí, como todos sabem, 40 minutos é pouco para expor o conhecimento desta pessoa incrível que é. E futuramente, se a gente tivermos a oportunidade, já fica até o convite quando quiser, tiver novidades, quiser expor aqui na nave, tamo junto. Quer dar as tuas últimas considerações, Fabiano? É um grande prazer ter aqui a Miriam nos esclarecendo, né? Que eu tenho muita dúvida, imagino que o pessoal que está nos assistindo também tem, e foi muito clareou minha mente aqui, isso aí tudo, e que a gente vai ter armas para manter aqui na nave o pensamento crítico, que é o pensamento de despertar as pessoas, tentar despertar um pouco a sociedade aqui para aquilo que está acontecendo, que a sociedade dominante, que não é o mercado, né? A gente diz o mercado, mas é a classe dominante que está oprimindo cada vez mais. E é só coisa boa daqui para frente, vamos tocar essa nave às alturas. Isso aí, e o fim do PPI, né? Que é o que a gente tem que disputar agora, e não deixar privatizar a Petrobras, porque se privatizar, aí... Que o PPI é o... Paridade de preço de importação. Que é o petróleo, que é a gasolina pelo dólar, né? Isso, pelo preço lá de fora. Então, gente, chega de... Podemos xingar o governador por outras coisas, mas pelo preço dos combustíveis é o governo federal que nós temos que cobrar e fazer a disputa. Bora lá. Nave espacial!